Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, né? Nós estamos aqui em mais uma conversa ao pé do rádio. Hoje eu estou à vontade, estou chegando da rua agora, por isso que eu estou de capacete, que como eu não tenho cobertura natural, eu tenho que botar um boné e tá sol aqui, né? Não é para esconder a calvície não, que todo mundo sabe que eu tenho aquela careca charmosa, aquela cabecinha bonitinha que mamãe me deu. Gente, Bem, primeiro deixa eu falar alguma coisa sobre a live de ontem. Ontem nós recebemos o Antônio Neto, o Gabriel Cassiano, dando uma panorâmica do estado de São Paulo. Vamos fazer isso com o Rio de Janeiro e com algum outro grande centro que se apresente. Grande ou pequeno centro. O importante é que seja capital, né? Porque a gente não vai poder fazer live com o pessoal do interior, com outras cidades. Eu queria até fazer com a minha aqui, né? Quem sabe o que eu faço puxando a sardinha para o meu lado. Eu faço esse papel. Mas tudo bem. Eu acho que foi boa, apesar da gente, a gente apoiar efetivamente o Márcio França e o Antônio Neto. É um apoio totalmente crítico, como deve ser um apoio crítico, e a gente não tem papa na língua e a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Como não passamos a mão na cabeça do Ciro ontem aqui, em que pese o grande apreço que a gente tem pelo Antônio Neto e saber que muitas vezes tem coisas que são um pouco constrangedoras para quem é do partido. Mas nós não nos privamos a isso e ele mostrou toda a altivez e a capacidade que ele tem para exercer o cargo, junto com o Márcio França, a prefeito. Vai ser uma boa escolha, vai ser uma mudança de ares, uma mudança de paradigma em São Paulo, que está com um breve intervalo aí petista, que quase que é a antítese benéfica dos tucanos. Está na hora de arejar essa cidade. Fazer o que o PSDB sempre falava, lembra quando o PT estava no poder? O certo é a alternância. Como alternância, se vocês estão aí há 30 anos? Está na hora de fazer uma alternância, realmente. Ao mesmo tempo, só faltam 4 números para o sorteio da nossa ação entre amigos. Mentira. Mas já temos quase 800 números vendidos. Está chegando a reta final. Talvez mais uma semana a gente faça o bendito sorteio. Certo? E hoje, gente, mais uma vez, sem pauta. Sem pauta. O animal está passando aqui na frente. O animal está passando aqui na frente, fazendo o que todo brasileiro tem feito. O brasileiro, via de regra, hoje é um ser sem educação, sem cultura, hedonista, imbecil e idiota. Isso daí é culpa do governo do PT, é culpa do governo do PSDB, é culpa de todos os governos neoliberais que estiveram nessa nação desde a Constituição Federal de 88. Sarney fez aquele amortecimento e de lá para cá foi só porrada na cabeça. A nossa prova está aí, aquela comparação que eu faço destruidora entre o Brasil e a China, entre 1989 China, 1989 Brasil, a gente saindo para a nossa linda abertura, para os nossos entes federativos, para tudo isso aí, todo esse imbróglio, essa nova política nacional, esse neoliberalismo, aonde em 3 décadas estamos em via de destruir o resto de todo o patrimônio construído por 50 anos por governos que vão de Vargas a Geisel. A gente tem um período de ditadura militar nesses 50 anos. Para quem não sabe, é bom repetir, de 1930 a 1980, não foi China, não foi Coreia, não foi nada. O país que mais cresceu no mundo foi o Brasil. Nem a Rússia suplantou a gente, de 30 a 80. O país que mais cresceu no mundo foi esse. E por incrível que pareça, durante esse período de 50 anos, 31 anos foram sob ditadura. Estou defendendo ditadura? Não, mas eu estou defendendo que mão forte, pulso forte, e isso que está aí não batem no mesmo diapasão. Isso é só para vocês ficarem com a visão certa do que está acontecendo, do que aconteceu. Então, todos os governos de lá para cá foram neoliberais. O único que teve uma pitadinha keynesiana, New Deal, foi o governo do Lula. Principalmente o segundo. O primeiro foi muito... No finalzinho estava melhorando, mas
o segundo governo do Lula é o grande baluarte dessa história toda, aonde durante algum período se enfrenta o establishment internacional. O Lula faz a curva ao contrário do que pregava a economia mundial e se saiu bem nessa situação. Tanto é que em 2008 e 2010 o Brasil bomba e foi aquele período ali que fica na memória da gente incutida. Mas muito erro junto, muita cagada, muita sacanagem, muita putaria, muito acerto, muito acordo. E eu já estou aqui para dar a mão, a palmatória. Eu apoiei eles. E era o melhor, o menos ruim que existia. Brizola tinha morrido. Ciro não se apresentou. Como eu falei, faltam líderes aqui. E a falta de líder hoje, que é o tema da nossa conversa, talvez a mais informal de todas. Deixa eu beber minha Coca Zero. Não é cachaça não, tá? É Coca Zero. Na minha canequinha do Putin. Obrigado, Márcia. Foi você que me deu. Eu não esqueço, não. Essa daqui veio de São Petersburgo. É original, tá? Então é o seguinte... Hoje nós vamos ter um papo bem informal e que talvez seja um divisor de águas nesse canal, para você ter noção do que está ocorrendo. Saiu o mais completo e complexo estudo, talvez feito pela Valor, se não me engano, porque eu vejo ao passant, não importa. Quando eu vejo o mote, eu não quero ler a matéria em si, porque eu lendo a matéria eu posso me contaminar. Parece uma coisa meio maluca, né? Mas eu leio o cabeçalho, leio a chamada e não leio mais nada. O resto deixa que eu vou ver o que eu acho daquilo ali. Então está ali o estudo mais completo e complexo sobre o eleitor bolsonariano. Não vou dizer o bolsominion, porque o bolsominion é uma patologia, né? É igual o Lula minion, é igual o Ciro minion. Então é o seguinte, é uma patologia. E patologia não é da minha área, é área médica, é área científica, não é comigo não. Isso daí patologia é doença. Então a gente não trata de patologia. Então não vou falar dos bolsominions, eu vou falar do eleitor do Bolsonaro. Primeiro que o eleitor do Bolsonaro foi visto como um cidadão que quer amparo do Estado, quer a segurança do Estado, quer o apoio do Estado, quer a garantia do Estado, quer se mirar num homem forte, que assuma as decisões, não quer nenhum tipo de golpe militar, absolutamente, vê com grande respeito as Forças Armadas, vê com grande respeito as forças de segurança, vê tudo isso aí com ótimos olhos, e a gente chega à conclusão que o bolsonarista clássico é um comunista. Ortodoxo. Como assim, Rubem? É verdade. Todos os valores que um bolsonarista clássico, que um eleitor do Bolsonaro, não estou falando do bolsominion, estou falando um bolsonarista clássico, um cara que vota no Bolsonaro, tá? Como única alternativa, agora depois eu vou explicar o porquê do Bolsonaro, tá? Eu chego lá. Fiquem calma. Fiquem até o final do vídeo. O demais antes de eu joinha é muito importante para mim, muito importante. Não? Então é o seguinte, o cara, o ideário dele é comunista. Como? Tudo isso que você, meu amigo bolsonarista, está falando aí, tudo que você anseia, isso está no ideário comunista. Se você for ver a União Soviética na época do Stalin, era tudo isso que você falou aí. Governo forte, centralizador, forças armadas fortes, polícia forte, Estado protetor, Estado que te protege, Estado que te dá garantia. Isso é comunismo, filho. Você nem sabe. Por quê? Você acha que comunismo é só você não ter uma Disneylândia para você? Você pode ter uma Disneylândia no comunismo. Não. Eu quero dizer que isso daí são ideais comunistas. E vocês, por falta de imaginação e por
culpa da oposição brasileira, dessa New Left escrota, desse lixo criado por George Soros, mantido por think tanks, mantido por entidades, por ONGs, por quadrilhas, por gangues internacionais mancomunadas com o nosso judiciário, corrupto, vendido. Não o judiciário inteiro, é claro, não estou falando, você nunca pode ser absoluto a esse ponto. Mas o judiciário nosso, até porque os bons juízes, os bons magistrados, eles ficam acuados, eles têm medo da criminalidade que se instalou ali. Eles se acuam, se encostam. Agora nós temos esse modelo aí neo-republicano criado por Márcio Tomás Bastos apenas para roubar dinheiro, porque aquele homem só pensava em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então ele cria o escândalo do Banestado, passa a mão nas CC5, coloca o Moro lá, persegue os delegados que tentaram explodir a situação, fez toda sorte de coisa, simplesmente para levar honorários milionários, bilionários dos tucanos que roubavam e assaltavam o Brasil. Então se cria essa New Left, essa esquerda dominante, essa falsa esquerda, que simplesmente espanta da cabeça do cidadão comum qualquer resquício do que seja a esquerda tradicional. Aí aparece um sujeito inculto, idiotizado, manipulado, representando outras nações, como o Bolsonaro, com a bandeira do lado direito dos Estados Unidos, do lado esquerdo de Israel. Israel é um penhasco arenoso do tamanho de Sergipe e com a área cultivável do tamanho de Campos no estado do Rio de Janeiro, que eles chamam de supernação, como se supernação não fosse a nossa, tá? Que cabem 10, 100, 1000, quase 1000 Israéis dentro. Nós somos uma nação pobre, miserável. Rico é Israel, que tem areia, água, o mar mais salgado do mundo e 2 campos de futebol para plantar alguma coisa. Isso é a grande potência de Israel. Por quê? Porque eles inventaram que o que vale dinheiro no mundo é um papel pintado. Não é o óleo que você frita as coisas, soja feita por nós, não é a comida que a gente tem na mesa, não é o boi engordado, não é o nosso porco gordo, não é o nosso frango gordo, rechonchudo, tá? Não é o nosso milho, não é nada nosso, nada nosso. Nada nosso é riqueza. Riqueza é um papel que Salim pintou e entrega para os outros. Olha como papel meu bonita. A gente tem Federal Reserve nos Estados Unidos. Então é o seguinte, a gente compra tudo de vocês. A gente não quer lagosta, a gente só quer cauda de lagosta. Cabeça de lagosta fica para vocês, joga fora. Foi notório, há 30 anos atrás, você vê montanhas de proteína animal jogada fora. Metade do peso de uma lagosta vem da cabeça e ali tem nutrientes. Aquilo era jogado fora porque os americanos só importavam a cauda, tudo, claro, tudo com papel pintado por Salim, porque a riqueza é papel pintado por Salim. Salim pinta papel, dá papel para Droja acha que aquilo vale coisa. E depois a gente ri dos índios que trocaram o Brasil por meia dúzia de espelhos. É isso que a gente fala. A gente fala que Israel é rica porque Israel tem um monte de barraquinha chamado banco, escrita na frente e com papel pintado. Agora a gente que tem plantação de trigo até dar com a vista, plantação de soja até dar com a vista, uma boiada infinita, que só de pasto nós temos 10 Israéis, ou 20, ou 30. Nós somos pobres, nós somos miseráveis, nós estamos na merda, nós temos apenas 8 mil quilômetros de costa, nós temos apenas 8 milhões e meio, nós produzimos tudo, nós temos petróleo, nós temos gás, nós temos água, nós temos rios, nós temos mananciais, nós temos povo, temos tudo, mas nós somos pobres. Sabe por quê? Porque a gente foi estudar nos Estados Unidos, em Harvard, em Chicago, a gente criou escolas econômicas estrangeiras, como eu falei, não existe a escola econômica de Porto Alegre, a de Petrópolis, a de Friburgo, a de Quixeramobim, a de Xique-Xique. Não, nós temos a escola de Harvard, porque eles criaram os economistas, os amansadores de burro, de corno, tá?
E é o seguinte, mandaram ele para o mundo e falaram assim, o que vale é dinheiro pintada de salim, dinheiro pintada, olha para mim, você está com sono, você está com sono, você está com sono, papel pintado de salim que vale dinheiro, isso tudo que você tem aí, ouro, petróleo, água, comida, vontade, fartura, isso não vale nada, você é pobre. Então o Brasil é um país pobre porque a gente não tem papel pintado de salim. Só que nós podemos pintar o nosso papel e cagar para salim e fechar esta porra e cuidar de tudo, mas para isso precisa de um macho. E esse macho, equivocadamente, a sociedade brasileira achou que era o Bolsonaro, que não passa de um títere, de um boi de piranha, de um político do baixo clero, político interessado em dar nota fiscal fria. Deixa eu beber mais um pouquinho de Coca-Cola, porque o papo hoje é informal. Colocaram isso aí. Mas agora vem a explicação. Por que que o Bolsonaro é isso tudo? O Bolsonaro é isso tudo exatamente por causa dos governos sociais-democratas do PSDB e depois do PT. Por causa das políticas identitárias que simplesmente acuaram a nossa sociedade. A nossa sociedade, o cidadão comum, o cidadão que ele é chamado de conservador, conservador nos costumes, liberal, ele não é liberal na economia, porque o cidadão comum brasileiro não sabe nem o que é economia, ele sabe o que é sobrevivência. Ele sabe o que é sobrevivência. Então o cidadão comum brasileiro, assim, vamos dizer, 80% da população brasileira, 90% da população brasileira, não suporta, tem ânsia de vômito quando olha para o Marcelo Freixo. Quando olha para o Boulos, com aquele papo de MTST, depois de surgir tudo aquilo ali, que todo mundo viu que é um embuste. Um cara de classe média abastada que vai lá dizer que é representante, é aquele negócio, mimetizando, é um cosplay de miserável, tá? Só que ele é de classe média e se torna líder daquilo ali. E o papo, e o ataque à polícia, o ataque às forças de segurança, eu quero o fim da polícia militar, você vê Morena socialista, Morena não sei das quantas, Márcia Tiburi, você vai vendo essas merdas que não tem outro nome, você vê umas merdas igual o Marcelo Freixo, com aquele discursinho patético dele, dizendo que o problema do Brasil são as milícias, porque o tráfico não, o tráfico é um negocinho regional ali, bobinho, apenas responsável por 60 mil homicídios por ano no Brasil, mas coisa à toa, o que são 60 mil mortes? E agora estão reclamando das 100 mil mortes aí do Covid-19? Estou aqui defendendo o Bolsonaro, não, eu estou aqui analisando o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro existe? O Bolsonaro existe por causa de vocês. Foram vocês que criaram. Ou seja, o povo hoje que diz lá que, na essência, ele é comunista, na essência, ele quer um Estado forte, protetor, forças armadas, força de segurança, e ele vê tudo isso no Bolsonaro, é porque ele não consegue enxergar merda nenhuma dessa em vocês. Porque ele não aguenta. O povo passa, vê um cara pelado no chão, uma criança de 5 anos levantando o pinto do cara e o pai do lado de coque, de bata. Ai, meu lindo, meu lindo. Quem quer aquilo, gente? Quem quer aquele modelo de merda? Aquele modelo fracassado? Modelo fracassado, sim, fracassado. Não é à toa que o Ocidente está sendo soterrado pelo Oriente Próximo e pelos eslavos. Está na cara. A gente está vendo o resultado. Europeu não trepa mais, não tem filho. Marroquino vai para lá, tem 10 filhos, daqui a pouquinho eles são donos da Europa. O cara não trepa mais, ou cruza só entre sexo ali, não tem esse negócio, não existe esse negócio, é proibido proibir, eu vou aproveitar a vida, e o cara continua adolescente até os 50 anos de idade, e morre de velhice aos 55. Gasto, né? Gasto pela vida, porque é drogas, é orgia. Não é à toa que o Ocidente consome 80% da produção mundial de drogas. Os Estados Unidos levam 300 bilhões de dólares, imagina, só de droga, só de pó e de outras coisas. Então não é o Brasil só não, eu estou falando assim, essa deterioração, o Brasil ainda resiste. Como o americano tradicional ainda resiste, sem entrar no mérito da questão de nada. Como o russo tem ojeriza disso. E 80% apoiam o Putin em qualquer ação.
Aí você me pergunta por que o Bolsonaro surgiu. O Bolsonaro é um arremedo. O Bolsonaro é patético. O Bolsonaro é um falso nacionalista. É um entreguista. É um cara que não sabe nem o que está fazendo ali. Por quê? Porque ele tem um Paulo Guedes, que é um quadrilheiro, um bandido internacional, um bandido do capital internacional, um velhaco, ordinário, junto com uma equipe. Mas, ao mesmo tempo, politicamente, tem o Bolsonaro falando aquilo que o povo escuta. E o povo, até os correligionários do Bolsonaro, têm fugido do Bolsonaro. Só que, bicho, sai aqui fora, encontra uma live do Jacques Wagner, do Ciro Gomes, do Marcelo Freixo, falando de segurança pública, o cara corre para o Bolsonaro de volta. Afinal de contas, ele não trabalha na Petrobras, ele não trabalha no Banco Central, ele não trabalha no Banco do Brasil, ele não trabalha em nenhum estatal, ele é um fudido. Ele ganha mal. Ganhava mal, vai continuar ganhando mal. Porque ele não vê perspectiva. Por quê? Porque não tem nada palpável para ele. Ninguém da esquerda tem coragem de chegar e falar assim, eu vou analisar aqui o papel da polícia, eu vou desmistificar o papel da polícia. E ficar mal na rodinha. Hein, Ciro Gomes, eu te desafio. Você que é o cara que tem que ser o homem sem lenço e sem documento nesse momento. Eu vou te fazer um desafio. Será que você tem coragem de pegar o número de ocorrências que a polícia militar, essa polícia militar mal preparada, mal paga, na vala, mal falada, mal vista por todo mundo, será que você tem coragem de chegar e ler em público? Porque aqui o cara fala assim, a polícia matou o menino João Pedro. Eu respeito a dor da família do menino João Pedro, acho que é João Pedro o nome dele. Eu respeito. Se houve dolo, se houve erro, que sejam punidos. Tem a menina Sabrina, não sei o que. Eu respeito a dor da família. Eu respeito tudo isso. Só que são casos pontuais. A vida da polícia militar no Brasil, no Rio de Janeiro, é feita de centenas de milhares de ocorrências por dia, que terminam em sucesso. E é uma canalice, uma velhaquice, o que é essa esquerda de merda, essa New Left, que não tem nada a ver com comunista. Você que é de direita aí, você que é policial, o comunista não faz isso não, bicho. Vai estudar o comunismo. Vai estudar como é que é na China. Vai estudar como é que a cana é dura. Como é que um policial é respeitado. Você fica falando aí, repetindo merdas do Paulo Guedes para assaltar esse país, para destruir esse país. Você está aí falando merda, vomitando pela boca, cagando pela boca. Vai lá ver como é respeitado um militar na China. Vai lá ver como é que é respeitado um militar na Rússia. Vai lá ver como é respeitado um policial lá. Se alguém tem... se um desembargador tem coragem de encarar um policial. Se um juiz tem coragem de encarar um policial, ele tem coragem de encarar como cidadão. Pleno de direito, ele tem coragem de encarar. Como você tem que ter coragem de encarar um policial ou qualquer um. Tá? Pleno de seus direitos. Agora, sem seus direitos, não adianta dizer que é carteirada, que é isso não, que você está fudido, está acabado. Então, vocês são comunistas. Vocês sonham em ser a China e metem o pau na China e carregam o Paulo Guedes nas costas. Mas a culpa disso é essa esquerdinha de merda que está aí. Essa esquerdinha de vômito. Essa esquerdinha que, se o Ciro Gomes não se afastar dela logo, esquece que nem para cara eu olho. Esse papinho de bolos, esse papinho de polícia genocida, de pobre negro, de favela. O Brasil é negro. É claro que o maior número de ocorrências tem que ser lá. Agora, vamos fazer justiça? Vamos. Vamos pegar os casos e tratar como devem ser tratados? Sim. Agora, que negócio é esse de se penalizar e ter condescendência com um sujeito que sai com um fuzil na mão? Ontem eu falei, quem pega um fuzil é para quê? Para catucar manga? Para tirar a manga do pé? Olha, aquela manga tá pé. Então, me empresta seu FAL, que o FAL é mais longo, né? Que o AK-47, que eu vou derrubar a manga. O policial atirou no meu amigo. Meu amigo estava apenas com AK-47 tirando manga. Tadinho, ele era trabalhador. É isso que a gente vê todo dia. A massificação, o massacre, tudo isso aí. E o cidadão de bem comum, ele olha em volta e corre para o Bolsonaro. Que é uma farsa. Que é uma farsa. Eu tenho 2 programas para fazer aqui. Um geopolítico, que é a mais nova potência do mundo. Vocês vão descobrir. Talvez abra o meu canal. A mais nova potência do mundo. A mais nova superpotência do planeta. Você vai se surpreender.
Vai lá, procura nos outros lá para ver se eles têm isso aí. Tá? A mais nova superpotência do mundo. E outra, a falácia do combate do Bolsonaro à violência. Ela é tão nociva, tão nocivo quanto essa New Left. Todos os dois são nocivos, sabe por quê? Só vou dar uma diquinha para vocês. Sujeito andando com um fuzil numa cidade não é problema da polícia, não. Não, seu Freixo. Não, seu Ciro. Não, seu Jaque Rolex Wagner. Não. Seu bolinho, cosplay de sem teto. Tá? Olha só, o problema disso aí é das Forças Armadas. Por quê? Porque isso é lei de segurança nacional. Por quê? Porque aqueles caras são terroristas. E por que, seu Bolsonaro, não enquadra eles como terroristas? Prefere, e não fazer porra nenhuma e botar nossa polícia em cilada. Polícia não é para fazer aquilo que é feito aqui no Rio de Janeiro. Polícia não é para enfrentamento. Tem grupos especiais da polícia que fazem isso. Só que o policial comum, toda viatura tem que ter 1, 2 fuzis. Isso está errado. Policial é para fazer ronda bancária. Policial é para fazer segurança nas ruas. Policial é para segurar a mim e meu filho, ir para a escola, voltar. É para isso. É a segurança passiva que nós precisamos de forma ativa. Ela faz a parte ativa e ela dá segurança passiva para toda a sociedade. É isso aí. Não é subir morro e trocar tiro. Tá? Essa turma tem que ser dizimada. Tem um vídeo que eu vou botar oportunamente aqui, de 20 homens em cima de uma Toro nova e uma BMW, todos eles com fuzil armado. São as vítimas da sociedade. São o pessoal local do nosso amigo Freixo, o New Rich, o cara que saiu do Fonseca e foi morar no Leblon. Teve sucesso absoluto na carreira. Isso graças a quem ele representa, porque ao povo ele não representa. O povo tem nojo disso. E o povo corre para o Bolsonaro. Essa é uma explicação para o Bolsonaro. Eu poderia ficar aqui mais meia hora falando para vocês. Falando da quantidade de erros, da quantidade de merda. Daquela apresentação do Lula com 2 caras se beijando, fazendo contorcionismo, beijando. Aquilo é para quê? É para chocar a sociedade? É para foder o teu pai, o teu tio, a tua avó? Você tem que mudar culturalmente. Você primeiro muda culturalmente. E essa cultura não é cultura de porra nenhuma. Você vive numa sociedade. A sociedade é por si só moralista. A sociedade tem uma ética, tem uma moral. Se você não quer isso, chama meia dúzia de ANCAPs da direita e vai para o meio do mato fundar uma vila ancestral. Mas sem água, sem luz e sem telefone para ligar 190. Chamar a polícia de porco e depois ligar 190 e chamar uma patrulhinha para resolver quando vocês fazem a falfurra de vocês com o cu cheio de maconha. O que acontece? A festa termina em confusão e chamam a polícia. Vão lá para o meio do mato com os ANCAPs e criam uma nova sociedade. Uma sociedade alternativa, como dizia o Raul Seixas. Aí sim, porque criticar essa sociedade, comendo do dela, vivendo do dela, andando no dela, pisando no asfalto que foi feito por políticos, usando a iluminação pública, usando os serviços, mal comprado, mal pago, corrupto, mas existe, está ali. O seu modelo não existe nada. Como eu falei, o seu lugar é a Libéria. Vá para a Libéria é um belo lugar para você ir. Que vão lá para lá a New Left e os ANCAPs. Todos eles, juntos para a Libéria. E lá vocês fazem a oposição que vocês quiserem um ao outro. Porque aqui, enquanto vocês fizerem esse papel, vai ser de Bolsonaro para pior. Tão ruim é o papel de vocês que nós temos o Bolsonaro. É difícil você imaginar alguma coisa pior que o Bolsonaro. Mas ele é real. Ele é real. E o Paulo Guedes também. Porque o Paulo Guedes faz o que quer, manda o que quer, faz o que bem entende. E o Bolsonaro simplesmente doma o pessoal que não tem para onde correr, não tem para onde ir. Porque olha para o cenário, olha para o Boulos, olha para o Ciro, fazendo conversa identitária, olha para o Lula assistindo aquele beijo quilométrico, olha para a Márcia Tiburi, vê ela dizendo que o cu é um negócio bacana, e por outro lado que ela vê uma lógica no assalto, vê tudo isso aí, olha para aquilo e ele corre para o Bolsonaro. Afinal de contas, como eu falei, ele não trabalha na Petrobras, ele não trabalha no Banco do Brasil. Ele tenta sobreviver nessa selva aqui. E você não é capaz de enxergar isso. Porque você é bem nascido, você vive bem, você tem uma condição social boa e você não consegue enxergar o mundo e ver o mundo que está à sua volta. Tá? O papo que eu tinha para hoje era esse aí. Ficou longo, né? Mas era um papo informal. Deixa eu dar o meu último gole aqui. Tá? Hoje eu fiz aqui externo, luz natural, do lado de fora, porque eu vim da rua e estou aqui.
Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer.